Olá pessoal, tudo bem? Estamos para mais uma videoaula aqui na universidade, né? A gente marcou aqui um horário de tarde, eu e o professor Pandini, né? Vocês estão acostumados a assistir as videoaulas comigo, meus alunos das minhas turmas, e não conhecem o professor Pandini. O professor Pandini também é professor de Química Tecnológica, professor de várias disciplinas aqui do curso de Farmácia da universidade. Bom, nós estamos aqui para realizar o experimento número 4, laboratório número 4, corrosão B, não é isso? Corrosão B. Laboratório número 4, corrosão B, eu já apresentei uma videoaula para vocês, né? Não sei se todos assistiram, não me recordo agora o número do vídeo e que número de aula eu coloquei lá, se foi 5, 6, mas já foi passado isso para vocês, tá? Naquela aula sobre o laboratório número 4, corrosão B, o que eu fiz foi explicar a resolução do questionário. Como o período de isolamento social se estendeu, a gente veio até a universidade para não parar as aulas práticas, tudo bem? Bom, nessa aula prática da corrosão B, qual que é o objetivo da aula? Nós vamos testar 7 materiais, tá? A gente tem aqui uma lâmina de aço, tem uma lâmina de zinco, elas estão nomeadas, são duas de ferro, porque a de ferro são duas, depois eu vou explicar para vocês. De cobre tem uma aqui, a outra o professor Pandini já colocou aqui no kit, e aqui tem uma de alumínio. Grafite, né? O mesmo grafite que você usa na lapiseira, no lápis, e aqui duas fitinhas de magnésio. Então vamos lá, são 7 materiais para a gente testar os potenciais de oxidação. Zinco, ferro, cobre, grafite, magnésio, alumínio e aço, certo? Correto. Tá. Só que nós vamos adotar um desses materiais como padrão num primeiro momento. Esse padrão vai ser, o ideal é que vocês estejam com o relatório aí na hora de assistir o vídeo, né? Para poder acompanhar. No relatório número 4, laboratório número 4, vocês têm uma tabela 1, tá? Na coluna vertical, vocês têm lá alinhados alumínio, cobre, ferro, aço, grafite, magnésio e zinco. Você está com o relatório aí, você vai ver o que eu estou falando. Aí depois, na parte de cima da tabela, primeiro está lá cobre, depois ferro, depois magnésio. Qual que é a intenção aqui? Do alumínio até o zinco são os materiais que a gente vai testar. Lá na parte de cima, cobre, ferro e magnésio vão ser eletrodos de referência padrão. Então a ideia é primeiro usar o cobre como eletrodo de referência e testar os 7 materiais. Aí a gente vai anotar nessa tabela os potenciais de oxidação. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o ferro. Aí tira o cobre, não vai ser mais o eletrodo de referência, vai ser o ferro. E aí a gente vai testar os outros 7 materiais. E por último, o magnésio. Quer dizer, vão ser 21 medidas aqui da DDP. A DDP, que a gente vai medir aqui no multímetro, ela é o próprio potencial de oxidação. Por que que isso vai acontecer? O potencial de oxidação do anodo é subtraído do potencial de oxidação do catodo, na hora que você vai medir o potencial de oxidação de um material. Então como é que fica a fórmula? ΔE, que é a variação do potencial elétrico, que é a DDP, é igual ao potencial de oxidação do anodo, que é o negativo, menos potencial de oxidação do catodo. Como a gente vai adotar aqui no catodo está o eletrodo de referência, tanto é que a gente vai pegar o fio vermelho aqui, ó. No primeiro momento a gente está colocando como eletrodo de referência o cobre, certo? O primeiro eletrodo de referência que a gente vai usar. Se deixar assim fica melhor para eles poderem enxergar. Então ele foi ligado no positivo do multímetro. E o primeiro material a ser testado, que é o alumínio, aí na tabela 1, ele foi ligado no negativo do multímetro. Agora, não significa que você está ligando, ninguém está preocupado com isso aqui, tá? Que é uma preocupação que a gente teve em outras aulas, em ligar certinho o positivo da pilha com o positivo do multímetro, o eletrodo negativo da pilha com o polo negativo do multímetro. A preocupação não é essa, tá? Você tem que manter o cobre ligado no polo positivo do multímetro o tempo todo. Quando você faz isso aí, você está interessado em medir o potencial de oxidação do material. Atribui-se ao valor do potencial de oxidação do catodo o tempo todo aqui, para qualquer eletrodo de referência que você venha usar,
o potencial zero de oxidação. Como o potencial dele vai ser zero, então o que sobra é o ΔE, que é a DDP que a gente vai medir no aparelho, e o potencial de oxidação do anodo, que é o que vai ficar aqui ligado no polo negativo do multímetro, o material a ser testado. Então, resumo do que eu acabei de falar. O próprio potencial, o próprio valor da DDP lida no multímetro será o potencial de oxidação do material a ser testado. No caso aqui, a gente vai começar com o alumínio. Tá, o que vai começar a acontecer agora? A gente vai fazer os testes. Eu vou anotar cada um aqui na folha do relatório, que é o que vocês fariam se estivesse aqui no laboratório. Depois, quando tiver tudo pronto, eu vou escanear isso aqui, certo? Vou mandar o PDF para os outros professores, né, para o Pandinho que está aqui, para os outros professores, do Sérgio, né, que tem alunos aí do Sérgio assistindo a videoaula, do Cláudio Hans e do professor Sati, tá? E aqui para a minha turma, a mesma coisa, vou mandar para a minha turma depois o material didático do aluno, tá? Aí cada professor faz como prefere, se preferir o AVA, manda pelo AVA, se preferir pelo material didático do aluno, manda pelo material didático do aluno. Agora a gente vai começar, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, a primeira leitura que tem aí no roteiro é utilizar o cobre como referência e eletrodo em análise é um eletrodo de alumínio, o qual eu já tinha deixado montado, tá? Essa solução que tem aqui na caixinha é uma solução de água com NaCl, tá? 3% de cloreto de sódio dissolvido em água, certo? Então vamos fazer a leitura. Aqui no multímetro, né, que vocês não estão aqui, eu só dou um toque, não vai dar para ver daí por causa do ângulo, né, da imagem. A gente está interessado em medir a tensão, né? Então você gira o seletor do multímetro no sentido anti-horário. A gente vai adotar uma medida aqui para agilizar as medidas. Quando a gente adota 3 casos depois da vírgula, demora um pouco para estabilizar, porque de uma medida para outra, a gente só pode parar uma medida quando estabilizar o valor no multímetro. Enquanto ele estiver oscilando, a gente não pode parar e passar para a próxima. Então a gente vai ter problema aqui nas medidas e vai ter que fazer tudo de novo. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai colocar 3 casos depois da vírgula quando for materiais iguais. Certo. Quando não for, quando DCD 20, não tem necessidade. Ok. Então a primeira medida que está sendo lida aqui na medida é mais 480 milivolts. Tá? Já estou anotando aqui na folha, tá, pessoal? E aí agora a gente tem mais 20 leituras para serem realizadas. Então eu vou trocar apenas o eletrodo em análise, que foi o alumínio, o primeiro que nós utilizamos. Então o cobre vai ser mantido na posição, ligado no polo positivo do multímetro. É a referência. E aí o segundo eletrodo em análise cobre com cobre. Também é um eletrodo de cobre. Menos 0,23, né? 0,023. Ou seja, está dando menos 23 milivolts. Menos 23 milivolts. São lâminas do mesmo metal, cobre com cobre. Se essas lâminas fossem quimicamente idênticas, essa leitura seria igual a zero, né? Porque entre metais iguais não deveria aparecer essa diferença de potencial. Porém, nós sabemos que as lâminas nunca são idênticas. Sempre há uma diferença química entre elas. As microheterogeneidades, né? As chamadas microheterogeneidades, que é o assunto da nossa aula prática número 5. Isso vai ser comentado mais adiante, tá? Então, essa leitura com valor baixo, mesmo entre lâminas iguais, ela é normal. Isso acontece mesmo na prática, tá bom? Então, agora, ferro. A gente vai testar o material ferro, tá? Reparem que o cobre fica parado aqui, né? É o eletrodo de referência. Mais 120, 130 milivolts. Está oscilando. Está oscilando. É o que eu falei, enquanto estiver oscilando tem que esperar. Ainda está subindo. Está subindo, então vamos aguardar um minuto. O ideal quando você está fazendo isso aqui é nem bater na bancada, né? A nossa bancada aqui é melhor do que o laboratório que a gente normalmente tem aula. Ele é mais plana, né? Lá tem azulejo e rejunte entre um azulejo e outro. Às vezes tem aluno que coloca no buraco ali, né? Aí ela não fica firme e demora para estabilizar. Por enquanto estamos em 180. Parece que parou, né? Não, só porque eu falei, subiu.
Agora ele estabilizou. Então a leitura é mais 200 milivolts. Tá? Ele estabilizou em 200. Só um toque aí, pessoal, que o professor está pegando aqui no multímetro, né? No visor, está em volts, né? A gente já está multiplicando por 1000 para colocar em milivolt aqui, tá? Agora o aço. Próxima lâmina de aço. Não pegou, não está dando certo. Tenta o DCV2. Muito baixo. Vamos desconectar e conectar novamente. Ou se não, esse aí tu tenta não colocar no acrílico, coloca direto na placa. Melhorou um pouquinho. 80, né? Menos 80? Menos 86. 86, 87, não, abaixou. Mas é isso aí, porque minha mão tremeu. É. Menos 86. Menos 86. Né? Próxima é a lâmina de agora o grafite. grafite. Uns são muito grossos, né? Esse ela pegou. Já cheguei a. Menos 420 milivolts. Menos 420. Próximo é o magnésio. Esse aí também vai ter que segurar. Vamos ver se vai dar certo assim. Se não der certo, a gente segura. A superfície dele é pequena, cara, não vai dar problema. Mais 1,40. Não, mais. Magnésio, leitura mais 1440 milivolts. 440 milivolts. Tá? E com isso, só falta agora o zinco para a gente terminar a primeira série aí de 7 leituras como eletrodo de referência, né? do cobre como eletrodo de referência. Mais 730 milivolts. Então, foi uma série aí de 7 medições, né? De 7 pilhas diferentes. Então, agora eu vou remover os dois metais. Vejam que na tabela o próximo é o ferro, né? É na parte de cima da tabela. Ele é o próximo eletrodo de referência. Então, o que o professor Pandini vai fazer? Vai colocar o ferro onde estava o cobre o tempo todo, né? Ligado no polo positivo do multímetro. A lâmina de ferro é o nosso novo eletrodo de referência. Ela vai ficar ligada no polo positivo do multímetro e nós vamos fazer a mesma sequência de medições que nós fizemos com o cobre. Testar todos os materiais de novo. Então vamos lá. Qual é a primeira leitura? Ferro com alumínio. Mais 240 milivolts. Estabilizou, né? A próxima, ferro com? Agora é ferro com cobre. Menos 230 milivolts. Engraçado isso, né? Deu uma pequena diferença, né? Não, é o sinal, né? Manteve o sinal. Não, ferro com cobre agora inverteu, o ferro ficou negativo. Não, antes tinha dado negativo, tá vendo? Ferro não, vou fazer uma confusão. Aqui é cobre com cobre, a gente está fazendo cobre com ferro. Cobre com ferro. Tá certo. Então olha só um detalhe aqui. 240. Menos 240 milivolts, ele deu uma pequena oscilada. Então olha só, o ferro no polo positivo e o cobre no negativo tem uma leitura de menos 240 milivolts. E na primeira série nós tínhamos o inverso, o cobre no polo positivo e o ferro no polo negativo. E aí você observa que a leitura foi positiva, de mais
200 milivolts. Tá? Em teoria, esses valores deveriam ser idênticos, né, Paulo? Sim. Ferro com cobre, se você simplesmente trocou o polo, Só trocar o sinal. só a troca do sinal. Mas aqui na prática a gente está observando que além da troca do sinal está havendo uma pequena diferença na DDP. A gente vai respeitar o dado empírico. Tá? Então, Agora é ferro com ferro. mantendo-se aí o ferro no polo positivo, colocar uma outra Agora, lâmina de ferro no polo Pandinho, só uma negativo. coisinha. Ó. Aqui, eu não sei se fui eu que anotei errado quando a gente fez cobre com ferro, porque além do o sinal tá se mantendo, ó. Ah, não, aqui é cobre com cobre, né? Tá Na certo. verdade, Ferro com cobre positivo e aí o outro negativo. Tá certo, ferro senhor? com cobre Mais 200. mais 200. Tá, segue o jogo. Só mudou o sinal e o valor alterou um pouquinho. Agora é ferro com ferro. Ferro com ferro. Em teoria, deveria dar zero, né? Mas, como as lâminas não são idênticas, na prática, a gente está medindo aqui um valor de mais 84 milivolts. Tá? Agora é o aço, tá? Trocando o ferro pelo aço, Menos 8,23. Tá subindo. Tá oscilando aí. Tá baixando. Bom, vai ficar negativo. menos 280 milivolts. Tá? Próxima, grafite. O aço com ferro tinha dado quanto? Aí? O aço agora, menos 280. Não, esse sim, eu estou dizendo o Aço com cobre, Ah, não, isso aqui é da outra, esquece. Da primeira coluna. Agora o grafite. Grafite com ferro, né? menos 170 milivolts. Baixou. Que às vezes a mão mexe um pouquinho. Tá? Menos 170, 160. Deixa o 150, né? Tá. Menos 150. Baixou, estabilizou em menos 150 milivolts. Próximo. Magnésio. Ferro com magnésio. Mais 1.100, Tá subindo. mais 1.180 milivolts. E por fim, O zinco. ferro com zinco, mais 470 milivolts. Bom, então, pessoal, agora a gente vai colocar o magnésio como eletrodo de referência e testar os 7 materiais de novo. Então, vamos remover o zinco. O ferro, que era o nosso eletrodo de referência, agora vai ser trocado. E o nosso novo eletrodo de referência, o terceiro e último, é o magnésio. Tá? Então, o magnésio vai ficar aqui fixo. E aí vamos seguir aquela mesma sequência. Primeiro, magnésio com alumínio. Tá baixo. Está muito baixo. Tá oscilando pra caramba. Vamos desligar. Vamos prender aqui de novo. Magnésio, isso que eu ia falar, o magnésio ele é problemático nisso, viu, cara? Não, agora tá bom. Desse jeito aí, agora vai ficar perfeito. A área dele é muito pequena. Melhorou. Agora sim. Menos. Tenta fazer a mesma coisa nessa placa também. Com
está oscilando muito, ó. Não era para acontecer isso. Isso. As lâminas não podem se encostar aqui dentro, nem se tá? mexer. Então agora elas estão apoiadas. Andando até o final da aula, tá bom. Agora as lâminas estão apoiadas, né? Elas estão um pouco inclinadas, mas elas não estão se tocando. Do ponto de vista que consegue deixar mais de frente para cá, porque ele está de lado, para eles poderem ver. Isso. Elas não estão se tocando. Vê lá agora. Agora sim. Menos 1050 milivolts. Agora é o cobre. Menos 1540. Menos 1540 milivolts. Agora é o ferro. Menos 1270 milivolts. Próximo. Agora é o aço. Menos 1560. Menos 1560 milivolts. Próximo. Grafite. Vê se tu consegue largar ele bem sem ter que segurar. Isso, tá melhor, cara. Dá uma olhadinha lá. Deixa eu só ele encostar aqui. Acomodar. Isso. Agora acomodou. Menos 1930. Agora é o magnésio. Vou pegar outra fita aqui. Magnésio com magnésio, tá, pessoal? Beleza. Não, aparentemente está quietinho. Vamos tentar aprender melhor essas lâminas. Essa tá boa. Talvez seja essa aí. Esse assim ela vai melhor. Tá subindo ainda, tá, pessoal? Por isso que a gente está esperando. Vou prender a outra lâmina, Paulo. Vamos ver se melhora. Zero. Agora estabilizou. Ele estava com oscilação e agora com as duas lâminas presas o valor deu zero. Então essas duas lâminas de magnésio parecem ter. Ou pelo menos o aparelho não tem sensibilidade para pegar as diferenças. Se for menor do que isso, né? Com a terceira casa. Olha o zinco agora. E por fim, é o último, né, Paulo? O zinco, Vou colocar aqui o zinco no polo negativo. Coisa errada. Agora sim.
menos 710 milivolts. Tá? Então, pessoal, a parte prática aqui, ela está terminada. Vamos para a tabela 2. A tabela 2, eu vou colocar de cima para baixo, vocês devem fazer o mesmo aí com o relatório na casa de vocês, a ordem crescente dos potenciais de oxidação. Então, lá em cima, menor potencial de oxidação. À medida que eu vou descendo, o potencial de oxidação vai aumentando. Eu vou colocar primeiro aqui na tabela o que é a resposta correta. Quem oxida menos é o grafite. Aí a gente vai verificar aqui nas nossas medições se para todos os eletrodos de referência isso aconteceu. Porque qual que é a moral da história? Você pode mudar o eletrodo de referência, mas essa ordem dos potenciais crescentes de oxidação, ela deve se manter a mesma. Caso dê algum problema, a gente refaz a medida. Às vezes acontece. Depois o aço, depois o cobre. Então o que eu estou querendo dizer? Grafite, aço, cobre, aí vai baixando. Agora, viria o alumínio e depois o ferro. Não, o contrário. O ferro e depois o alumínio. Tá, sobre isso não há uma parada para explicar. Aqui para nós vai acontecer isso. O ferro vai vir primeiro, depois o alumínio. Ou é o contrário? Acho que o alumínio primeiro. Não, ferro, alumínio, tá certo. Ferro, bom, alumínio. Se o alumínio tiver anodizado, o alumínio oxida mais fácil que o ferro, tá? Se ele tiver anodizado, a gente vai ter que fazer a troca aqui depois. Agora, como a gente fez medida com três potenciais, três eletrodos de referência diferentes, a gente vai ter uma condição melhor de dizer se realmente está acontecendo. Porque como está vindo primeiro os de menor potencial de oxidação, então aqui no primeiro momento está colocando ferro, porque realmente é isso. Depois colocou alumínio porque ele oxida mais. Só que tem alumínio, tem muito alumínio que vai para o mercado, que ele recebe ele passa por um processo eletromecânico e ele já vem anodizado, então ele tem uma resistência à corrosão maior do que o ferro. Se isso acontecer, o alumínio vai vir primeiro que o ferro, aí a gente faz a alteração, tá bom? Aí depois vem o zinco e o material que mais oxida é o magnésio. Então o que a gente vai fazer agora? Né? Matemática, né? Voltando para a tabela 1, tem lá cobre, tem todos os valores que a gente anotou. A gente vai começar pegando os menores valores de potencial de oxidação e vai para os maiores. Aí o Pandinho me dá uma força aqui que a gente acabar mais rápido. Vou tirar esse negócio para não atrapalhar. Bom, o menor valor aqui é o menos 420. Menos 420. Beleza, deu o grafite, bateu. Agora teria que vir o aço. O aço está... Menos 86. Menos 86, ele mesmo. Certo. Por enquanto está batendo. Agora vem... Aqui são os valores, né? Eu gosto de colocar para ver se está dando certo. Né? Para as minhas turmas eu gosto de fazer assim. Aí depois agora teria que vir o cobre. Vamos ver se é o cobre mesmo. Né? Menos 23. Cobre. Por enquanto está batendo. Aí o próximo teria que ser o ferro. Agora tem que ver aquela questão do ferro e do magnésio que eu falei. Ferro né? e alumínio. Ferro e alumínio. Tá certo. O ferro está com 200 e o alumínio 480. O alumínio está com 480. Então tá certo. Então aquela questão do alumínio estar anodizado, esquece, ele não está anodizado, tá? Ele está oxidando mais do que o ferro. Então agora o ferro, depois o alumínio. E agora vem o zinco, né? Que é 730 e o maior 1440 com magnésio. Então pessoal, aqui no nosso primeiro teste com os 7 materiais, usando o cobre como eletrodo de referência, bateu todos eles a ordem certinha do potencial de oxidação. Agora, como eu disse, mudou o eletrodo de referência de cobre para ferro, porém esses resultados não podem mudar. Vamos ver se isso também deu certo no caso do ferro. Bom, o menor valor tem que ser o grafite. Aqui deu pau, vai ter que fazer de novo. Porque o aço está menos 280 e o grafite está menos 150. Quando é assim, a gente tem que refazer. Então vamos lá. Então o eletrodo de referência é ferro. Ferro. E aí a gente testa o aço e depois o grafite de novo. E agora o aço. Deixa eu pegar o Egolex.
Olha, medindo novamente, pessoal, ferro no positivo e aço no negativo, novamente a leitura observada é menos 280 milivolts. Tá? Agora é o meu grafite. Procura não ficar segurando não, dá um jeito dele acomodar aí. Eu sei que tenha sido isso. Beleza. Bem diferente, né? Olha, menos 590 milivolts. Então, já arrumei aqui, tá pessoal? Agora ficou legal. Esse grafite, né, até pelo formato dele, é difícil da gente conectá-lo no jacaré aqui na ponta. Cilíndrico, né? Então, talvez na primeira medição ele não tivesse bem encaixado, né? Ou ficou segurando. Ou só apoiado com a mão ele não fez a leitura correta. O próximo é o cobre. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza? Deu certo. Menos 240. Cobre. Agora tem que vir o ferro. Onde é que está o ferro? 84 e o alumínio é 240. Ótimo. Ferro, alumínio. Agora vem o zinco. Zinco 470, magnésio 1180. Então zinco e magnésio. Firmeza, pessoal. Agora vamos para a última coluna. Colocar em ordem crescente os potenciais de oxidação quando o eletrodo de referência era o magnésio. Vamos lá, de novo, claro, o último tem que ser o grafite. Menos 1930, ele mesmo. Depois o aço, menos 1560. Tá certo. Aí o cobre, menos 1540. Agora tem que vir o ferro, menos 1270 e o magnésio, menos 1050. Perfeito. Não, magnésio é o último, não. Desculpa, alumínio. Ferro, repetindo, enganei. Menos 1270 e depois vem o alumínio, menos 1050. Agora vem o zinco. Vamos ver se é o zinco mesmo, né? Menos 710. Menos 710 e o magnésio Zero. é zero, o maior de todos, né? Porque os outros números são todos negativos, o zero é maior. Beleza, pessoal? Então, repetindo, moral da história. Muda o eletrodo padrão de referência, porém os materiais continuam estando na mesma ordem crescente com relação aos seus potenciais de oxidação. A tabela 3 é meio sem graça, é você fazer a mesma coisa que eu fiz na vertical, agora a gente faz na horizontal. Eu vou colocar aqui da esquerda para a direita, tá? Na hora que vocês forem estudar. Então, quer dizer, o que eu estou querendo mostrar aqui é que eu estou começando com os menores aqui, aí vai crescendo para a direita. Então, o menor é o grafite, depois o aço, depois o cobre, depois ferro, depois alumínio, zinco é o penúltimo e o último é o magnésio. Beleza, pessoal? Com isso a gente consegue aqui encerrar o laboratório número 4, corrosão B. Então vocês estão, não é o ideal, claro, isso que a gente está fazendo, o ideal seria vocês estarem fazendo aqui, mas diante da situação que a gente está podendo ajudar vocês é desse jeito. Vocês estão com a aula prática, com os dados, a gente vai passar para todas as turmas. Estão com uma videoaula gravada sobre a resolução do questionário. A gente está encerrando então aqui a nossa videoaula sobre o laboratório número 4, corrosão B. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço até a próxima. Até a próxima aula.